Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Conexão. Gente, não esqueçam, estamos dentro do Leste Empreendedor, do canal Leste Empreendedor. Então vamos lá. Ó, YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, Spotify. Vamos lá, vamos aumentar o número lá no Spotify. O do Spotify, ele vai também para o Amazon Music e você pode ouvir a partir do Alexa. Tá bom? Então, gente, hoje estamos no episódio do Leste Conexão, no episódio 14. E hoje vocês vão conhecer a história, gente. Hoje vai ter polêmica. Hoje vai ter um papo bom aqui, tá? Então se preparem. Então não esqueçam de curtir, compartilhar e comentem também, tá? E não esqueçam de ver os outros podcasts que nós temos também no Leste Empreendedor. Tá bom? Então vamos começar, como vocês já sabem. Eu vou explicar aqui para as meninas. Cada um tem um tempo para poder contar a sua trajetória, assim como nós fizemos também na palestra do Mulheres do Leste. E aí depois que cada uma se apresentar, fica tranquila quanto ao tempo de apresentação, vão contando sua trajetória e depois a gente já vai para algumas perguntas. Tá bom? Então, gente, bom podcast aqui para todos nós. Pode começar, Thaís? Eu sou a Thaís. Eu comecei minha vida de empreendedora, eu falo que descobri depois de mais velha, né? Eu, desde criança, sempre vendia as coisas, sabe? Tudo na minha vida. Eu queria dinheiro, não pedia dinheiro. Eu pedia dinheiro. Primeiros 20 reais que eu pedi emprestado foi pra comprar miçanga, pra fazer pulseira, pra vender, porque eu queria mais dinheiro. E eu sempre fui assim. As pessoas queriam me dar as coisas, eu pegava dinheiro pra fazer outro dinheiro. E eu nem sabia que ninguém da minha família é disso, né? E aí cresci, vestibular, não sei o quê, fiz faculdade, nada era o que eu queria de verdade. Trabalhei em CLT, comecei a ter uma ansiedade sobre o que a gente tava falando. Tomei um monte de coisa, engordei, 500 coisas. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas eu já vendi 1000 coisas, maquiagem, perfume. Eu já vendi tudo na minha vida. E aí eu vendi prata. Comecei a vender prata, foi o que eu me apaixonei. E quando eu saí da empresa, né, do CLT, porque eu já tava com ansiedade mesmo, pedi demissão. Eu tava 7 anos. Peguei toda a minha rescisão e investi. Falei assim, agora eu vou abrir o meu negócio mesmo. Comecei a fazer muitas feiras. E uma luta, muita luta mesmo. Eu trabalhava de 6 da manhã a 11 da noite, madrugada, todos os dias, de segunda a segunda. Juntei meu dinheiro. Abri minha loja física em 2019. E estou até hoje numa luta aí, que eu quase fechei minha loja esse ano. Por conta de problemas financeiros mesmo, comércio, que realmente muitos problemas aconteceram, né, ultimamente. Pandemia veio, aquela coisa toda, muitas coisas nessa trajetória. E aí, hoje, esse ano, com a queda das vendas, eu decidi fechar. No dia que eu ia fechar, entregar a chave, tudo aconteceu e eu montei uma collab. Então, hoje a loja da Realce, né, que é a minha marca, ela tem mais 4 marcas e tem espaço para outras, inclusive. Então, outras marcas de Niterói que queiram. A loja fica em Caraí. Assim, isso é muito legal porque agregou muito. E hoje eu aprendi, inclusive, a vender muito mais, porque eu sempre vendi tudo, né? Mas você lidar com a marca de outras pessoas é uma outra coisa do que você vender o seu próprio produto. Mas eu tô amando, isso tem nem um mês que eu abri a collab, mas eu tô muito feliz com tudo isso. E as reviravoltas que o mundo do empreendedor dá, né? Tenho uma filha de 2 anos e meio em casa, marido. E é uma luta, uma mudança atrás da outra. Mas eu realmente amo o que eu faço. Amo estar aqui, amo conversar, falar sobre o meu trabalho. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, gente, eu amo trabalhar. Tem gente que não gosta. Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu acho que é uma coisa que tá muito dentro de mim. Se a pessoa fala, se você ganhar na Mega Sena, você vai continuar trabalhando? Vou continuar trabalhando porque eu amo trabalhar. Então, assim, tô muito feliz com a oportunidade de eu continuar na minha loja, porque eu continuaria empreendendo, mas é diferente, né? E estamos aqui hoje, gente. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Boa noite, eu sou a Jana Reis.
Eu tenho 36 anos, sou casada, tenho um filho hoje de 7 anos. E eu costumo dizer que eu nunca quis ser empreendedora, né? Eu vim de família de empreendedores, meus pais tinham comércio, eles tinham um restaurante. A gente estava falando antes sobre a questão da trabalhar com comida, então... Desde muito nova, vi meus pais trabalhando e trabalhando muito, né? Então, eles tinham comércio, abria cedo, fechava tarde. E eu sempre pensei, não quero empreender, vou fazer faculdade, vou me casar, vou passar um concurso, né? Tinha lá aquele plano na mente. E aí, eu fiz isso, terminei o ensino médio, me formei em serviço social, consegui um trabalho na área, trabalhava numa escola particular em Botafogo. E durante 4 anos eu estava bem, estava feliz lá. E veio a pandemia, né, em 2020. Meu filho estava com 2 anos na época e eu fiquei 7 meses em home office. E aí, no segundo mês de home office, com meu filho em casa, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, eu nunca sonhei com aquilo, mas eu falei, é isso aqui que eu quero, trabalhar de casa e estar com meu filho. Só que na época, assim, não tinha como levar o serviço social para o digital, né? O digital estava pipocando por conta da pandemia, tinha vários cursos online, curso de várias áreas. E eu falei para o marido, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estudar alguma coisa e eu vou fazer uma transição de carreira e eu vou mudar de área. Ele olhou para mim, ela tá meio doida, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí eu continuei trabalhando, conheci a profissão social media, fiz uma formação em social media na época, em 2020. Fiz vários cursos na área de comunicação, marketing, fui estudando. Já em 2020 eu abri a minha primeira empresa, primeira agência. E criei lá, abri o CNPJ, virei MEI, saí mandando mensagem no Instagram para as pessoas e consegui 4 clientes entre julho e agosto ali de 2020. Então, eu trabalhava home office, fazendo a parte que eu tinha de demanda do meu trabalho CLT, e atendi esses 4 clientes. E ali eu vi que era uma possibilidade, né? Se eu aumentasse o número de clientes, eu conseguiria sair da CLT para ficar em casa, né? Ser empreendedora. E aí, em outubro de 2020, voltei para o presencial e aí foi uma loucura, porque eu não conseguia mais atender os clientes. Eu moro em São Gonçalo, tinha que ir para Botafogo todos os dias e eu pegava trânsito, não tinha mais ônibus direto por causa da pandemia, eles tiraram o ônibus, então eu tinha que pegar 2 conduções. E eu falei, gente, não vai dar certo. Aí eu tive que recuar um pouco, eu comecei ali 2021 sem os clientes, mas com aquilo no coração, eu vou sair da CLT. E aí eu voltei pro presencial, já voltei falando, né? Meu marido chegou em 2021 e falou, olha, a hora que você quiser sair do trabalho, você pode sair que eu seguro as pontas. E aí cheguei no trabalho em maio de 2021 falando que eu queria sair. E aí eles conversaram comigo, pediram pra eu treinar uma pessoa pra ficar no meu lugar. Enfim, dezembro de 2021 eu saí e fui, né, ser empreendedora. Meu Deus, agora é por minha conta, né? O cliente que eu conseguir, eu vou ter o dinheiro. Se eu não conseguir cliente, não vai ter dinheiro. E comecei ali 2022, nessa 2023, e eu comecei a perceber o que acontecia com a maioria das minhas clientes eram da área de saúde e de beleza. E eu via muitas mulheres com medo, né? Medo de aparecer, medo de se expor. Muitas elas eram excelentes, né, profissionais, mas elas não confiavam nelas mesmas, elas não viam o potencial dela. E só com o social media eu não conseguia, né, desenvolver um trabalho com elas. Eu comecei a estudar muito sobre a questão de posicionamento, sobre brand, para eu também ajudar nessa questão de como se posicionar. E aí, no ano passado, em 2024, uma amiga da área de brand me convidou, vamos abrir uma agência junto? E aí a gente abriu a Classic, que é a minha empresa atual. Hoje é eu chamo de estúdio de marcas, né? A gente começou como um ateliê de brand e no ano passado nós atendemos 8 marcas. Ficamos 8 meses juntos, de abril até o final do ano. Atendemos 8 marcas, dessas 8 marcas, 5 a gente fez a gestão do Instagram deles também. Dessas 5, 2 estão comigo até hoje. Outras encerraram o contrato, foram outras pessoas. E aí, desde o início do ano, eu tô sozinha com a Classic. Tem alguns parceiros que fazem a parte de design, né, alguns outros serviços. Mas hoje o meu foco é atender mulheres da área de saúde e beleza, bem-estar, né, terapeuta, psicóloga, porque eu vejo que eu tenho como ajudá-las a se posicionar no digital e conseguir
colocar a voz delas no mundo, né? Eu passei muito por isso de, tipo, não ter certeza de saber, né? Aquele medo que a gente começa, às vezes, fazendo as coisas, mas, meu Deus, será que eu posso? Será que eu consigo? E passar por tudo isso me fez hoje conseguir ajudar essas mulheres. E estamos aí, né? Boa noite. Bem, eu sou médica, especialista em nutrologia. E me encontrei empreendedora. Na verdade, eu não me enxergava como empreendedora, mas à medida com que a gente se insere no mercado de trabalho, a gente começa a ter novos pensamentos e se abrir para o novo, né? Então, vou contar um pouco como eu cheguei até aqui. Na verdade, eu venho do histórico de uma obesidade infantil. Então, o ambiente em que eu vivia era um ambiente obesogênico. A minha mãe, os meus irmãos, toda a família. E hoje eu sei que tudo isso influencia na minha profissão e na minha área, mas quando você é criança e você vive naquele ambiente, antigamente não tinha muita instrução, né, sobre saúde, alimentação, nutrição como a gente tem hoje. Então, eu sempre fui uma criança obesa, né, e quando eu fiz 14 anos, meu pai me perguntou, minha filha, você quer uma viagem ou você quer uma festa? Eu falei, não, pai, eu quero uma festa de 15 anos. E aí eu comecei a pensar naquilo. Eu falei, caramba, como é que eu vou colocar o vestido da festa de 15 anos? E aí teve um programa de emagrecimento no meu colégio, que foi quando eu entrei nesse programa de emagrecimento com mais 2 amigas. E aí foi quando eu comecei a cozinhar, porque a gente precisava entender, olha, um frango empanado tem tantos pontos, um frango grelhado tem tantos. Aí eu comecei a cozinhar. E foi daí que surgiu esse meu autocuidado, essa minha autonomia com o meu corpo, pela primeira vez, quando eu tinha 15 anos. E aí a festa foi um sucesso, emagreci na época acho que 10 quilos. E aí dos 15 anos até aos 18, fiquei super bem. Fazia sempre atividade física recorrente, sabe? Aí entrou o vestibular. Aí no vestibular, nossa, o que eu quero? Quero ser médica, quero ser o quê? Só que na época, eu sempre morei na região oceânica, né? E o pessoal da região oceânica sabe, lá a vida, ela corre de um tempo diferente. Vamos pra praia, vamos de bicicleta e tal. Eu falei, nossa, como é que eu vou parar agora para estudar um vestibular para medicina? A gente adolescente, né? Sempre acha que o tempo não vai voltar. Aí eu, não é agora o momento. Aí eu fiz o vestibular, não passei na época. Aí minha mãe, minha filha, vai tentando fazer outra coisa para ver se medicina é isso mesmo que você quer. Aí eu, tudo bem. Aí eu falei, mãe, quero fazer nutrição, quero ser nutricionista. Aí a minha mãe, não, nutricionista não, porque naquela época, né, nutricionista não dá dinheiro, essas coisas. Nutricionista não dá dinheiro. Eu falei, não, mas quer fazer nutrição? Não, minha filha, escolhe outra coisa. Eu falei, tá bom. Escolhi fazer odontologia. Fui por exclusão, assim, sabe? Fisioterapia, não. Eu lembro dessa cena, eu com papel na mão, riscando, assim, fisioterapia, não, nutrição, não, enfermagem, não, educação física, não. Falei, vou fazer odonto. A gente é muito nova, né? Muito pra decidir o resto da trajetória da nossa vida. Exatamente, perfeito. Eu assim, gente, o que eu vou fazer? Aí entrei na odonto. No terceiro ano, assim, terceiro semestre, eu já, sabe, estava meio desconfortável. Falei, cara, não é isso, mas o contato com o paciente... E aí você conhece as pessoas, você está num ambiente de estudo, né? De colégio, aí você tem mais autonomia, né? Da mulher também, adolescente, né? Não, tô estudando, você sente meio vida adulta. Aí, beleza. Aí me formei na odontologia. Quando me formei, eu não queria fazer, assim, nada da odonto, sabe? Eu não queria colocar implante, eu não queria fazer prótese, eu não queria fazer nada. E meu pai era médico do trabalho. Ele tinha uma empresa de medicina do trabalho. Eu falei, nossa, ótimo, vou fazer odontologia do trabalho, vou trabalhar com meu pai e vou colocar essas questões de promoção, de qualidade de vida dentro da odontologia, dentro da empresa dele. Fui nessas oficinas de offshore, essas empresas de offshore, vender, né, um produto de, olha, fiz a minha monografia, no caso, sobre absenteísmo nas empresas. Só que eu fui lá toda animada, não, olha aqui o meu trabalho, prevenção de acidentes, se você cuidar da saúde oral dos trabalhadores, diminui o índice de faltas ao trabalho e melhora a qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, a fábrica, né, vai faturar mais e tal. Na verdade, é bom para todo mundo. Mas naquela época era muito difícil, porque os empresários, né, vou investir aqui numa odontologia do trabalho, algo tão novo, o que isso vai me dar de retorno?
Aí eu fiquei meio assim descrente, sabe? Eu falei, caramba, a única coisa que eu queria na odontologia, dei com os burros na águas. Aí eu tava meio perdida, foi quando eu conheci, né, o meu atual marido. A gente se conheceu nesse momento, assim, ele tava na fisioterapia também meio insatisfeito, na odonto meio insatisfeito. Eu falei, olha, sempre quis ser médica. Ele, cara, vambora, eu sempre quis fazer engenharia elétrica. Eu falei, como assim? Não, gosto das exatas, eu também não quero mais fazer fisioterapia. Eu falei, vambora, então eu quero fazer medicina. Ele, tá, você só precisa de mais apoio. Eu te apoio, eu tô com você. A gente tava com uns 6 meses, assim, juntos. Aí eu, vambora, eu cheguei pro meu pai, né, que também era médico, eu falei, pai, quero fazer medicina. Aí ele falou assim, minha filha, vambora, vai na frente que eu cubro a retaguarda. Aí eu falei, caramba, cara, aí fui, voltei, eu já tinha 25 anos nessa época, comecei a fazer vestibular, demorei 3 anos pra passar no vestibular, né, que estudei pra caramba e tal. Passei no vestibular, e aí a faculdade de medicina são 6 anos, né, no 3º ano de medicina, eu descobri que o meu pai, ele tinha um câncer de intestino, ele foi fazer um exame que é colonoscopia. Então, assim, hoje, a colonoscopia é um exame de rastreio, onde todo mundo, todos nós, assim, a partir dos 50 anos, a gente tem que fazer o exame da colonoscopia para diminuir o índice de câncer de intestino. Só que na época, ele, enfim, trabalhando muito, né, aquela coisa que todos nós sabemos, vou fazer mamografia daqui a pouco, vou fazer minha transvaginal daqui a pouco. Não é hora de fazer o preventivo. Na verdade, a gente está sempre priorizando outras coisas e não prioriza a nossa saúde. E isso, às vezes, acontece com a gente mesmo, com nós médicos, entendeu? Então, quando ele foi fazer a colono, ele já tinha lá um câncer, né, no estágio um pouco avançado, fez a cirurgia, estava no 5º período. Ficou em tratamento 1 ano e 2 meses, aí ele faleceu, estava no 7º período da faculdade. Então, naquele momento, eu estava entrando na propedêutica, que é uma área que é a clínica médica, sabe? Então, eu estava entrando no hospital, lá nos servidores e no Rio, começando a examinar os pacientes, vendo os pacientes com aquela bolsa de colostomia. Então, assim, mexeu muito comigo, obviamente, né? Perder, assim, um luto no pai. Mas foi mais difícil para mim, porque eu acho que foi o momento que eu estava lidando com a doença, eu estava vivendo isso e lidando com isso com os outros pacientes. Então, eu acho que isso me fez me colocar mais no lugar do outro. Eu lembro muito disso, sabe? Muito, muito. Teve um paciente que eu fui examinar que ele tinha bolsa de colostomia, que eu não aguentei. Comecei a chorar. Aí a professora, não, o que aconteceu? Eu falei, não, meu pai tá com câncer, aquela coisa assim. Fiquei bem, deu tudo certo depois, me recuperei emocionalmente falando, né? Entendi o processo. No final das contas, a gente sempre acha que o câncer é uma doença muito estigmatizada, né? De sofrimento. A gente sabe como é. É uma coisa que o paciente vai emagrecendo, né? Mas chega um ponto, assim, que pra família, quando, no meu caso, aconteceu isso, né? Então, quando, assim, eu vi que acho que ele chegou num ponto que ele já tava sofrendo muito, quando o ato acontece, né? Quando a morte chega, você descansa, sabe? Então, assim, quando meu pai faleceu, foi uma morte linda. Eu fico assim, gente, lindo. Ele no meio, assim, da nossa sala, todo mundo em volta. E aí eu falei, nossa, graças a Deus. Então, é importante a gente entender também que, dependendo do parâmetro, a morte depende, né? Se é bom para o paciente ou para a nossa família, né? Pra gente. E aí, logo depois, eu falei para minha mãe, você tem que se cuidar e tal. Ela, não, claro, minha filha, vamos fazer os exames e tal. Aí foi fazer uma ultrassonografia de abdômen, que ela sentia umas dores. E aí ela também foi diagnosticada com câncer de vesícula biliar. Eu falei, gente, não é possível, raríssimo, tem 2% dos casos. Eu falei, não é possível, mãe. Aí a gente ela começou a fazer a quimioterapia, fez o tratamento. Aí 1 ano depois ela faleceu. Eu tava entrando no internato. Então são 6 anos, né? Faltando 2 anos para me formar, ela faleceu. E aí entrou pandemia. E aí faltava 1 ano para me formar, me formei. Aí me formei no Covid, naquela confusão do Covid. Eu falei, gente, preciso... O que eu quero? Porque eu sempre quis ser dermato. Falei, quero ser dermatologista. Sempre entrei na medicina fazendo isso. Mas quando eu me formei, depois de tudo isso que aconteceu, dessa história, todo aquele desequilíbrio, aquele descontrole, né, que eu tinha lá na minha infância e adolescência voltaram. Então, a criança lá, a Paola, obesa, infantil, ela voltou.
Então, eu comecei a descontar também tudo de novo na comida. Tive problemas de insônia, de ansiedade. Comecei a trabalhar num posto de saúde. Eu me formei, né, há 4 anos. Então, eu comecei a trabalhar num posto de saúde. E aí, eu atendia as famílias. Eu era responsável por 3.000 famílias. Então, a gente ia fazer visita domiciliar nos idosos. De segunda a sexta, um trabalho estável, né? Falando assim agora do porquê que eu tô no empreendedorismo. Porque era um trabalho estável do CLT. Então, me deu muita estabilidade naquele momento, porque tudo que eu precisava naquele momento era estabilidade. Já tinha acontecido muita coisa. Eu falei, preciso de uma estabilidade. E aí, quando eu estava na saúde da família, eu me vi num momento que eu estava, né, que eu sempre estava conseguindo manter o meu peso, tudo isso, a minha saúde física e mental, e eu comecei a sentir esse desequilíbrio mesmo, sabe? Então, porque você se forma e começa a dar plantões noturnos, que altera todo o ciclo melatonina, cortisol, aí você não consegue descansar, aí ganha peso. Comecei a ter compulsão alimentar. Então, aqueles episódios que já tinham ficado lá atrás voltaram, sabe? Às vezes eu tava no meio de um plantão, pedia um Outback, assim, eu lembro desse dia. E entrava dentro do carro e comia, sabe? Assim, um pão, uma costela, um sorvete... Essas coisas assim, tudo assim. Como tá tudo ligado, né? Mente, saúde, nossa, tudo ligado, né? Tudo ligado. Eu entrava assim no carro porque eu tinha vergonha. Tão louco, né? Porque você pensa, caramba, eu não tenho direito de comer isso. Por que eu tô comendo isso? Entende? A gente se auto-sabota, né? Se auto-sabota. E às vezes tinha aniversário do pessoal, assim, bolo de chocolate. Eu pegava o bolo, assim, entrava dentro do banheiro pra comer o bolo. Descontava seu estresse. Descontava meu estresse, só que ao mesmo tempo ninguém podia ver aquilo. Isso é muito, né? Ninguém podia ver que eu tava comendo aquele bolo. Enfim, então todos esses episódios de compulsão retornaram. E eu me vi assim, eu não sabia se era ansiedade, se era luto, se era burnout. Sabe quando você fica assim, cara, tem alguma coisa acontecendo, mas o que é isso que eu tô sentindo? O que é? Eu preciso de ajuda. E aí, nesse momento, eu tive que fazer a decisão, o que eu quero fazer? Aí meu marido falou assim, amor, a esposa de um amigo nosso, né, o Rodrigo Pagani, a Fernanda Pagani, ela dá aula de yoga. E quando eu tava fazendo o vestibular lá da medicina, eu lembro que os últimos 6 meses que eu não passava, eu fui pra yoga, fiz 3 meses e passei. Consegui ter aquele equilíbrio ali na prova, sabe? Então, eu já tinha um histórico de yoga anterior. Aí ele falou assim, ela faz yoga, você não quer fazer uma aula, não? Eu falei, quero. E aí, assim, de verdade, ali foi o meu recomeço, entendeu? Foi o meu recomeço, assim... Comecei a fazer aula de yoga, então eu comecei, enfim, a respirar, a meditar, a entrar em contato comigo mesma, ao meu propósito, ao que eu queria, ao meu corpo, porque eu tava no automático. Você tá assim, tum, 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 a vida tá acontecendo e você não tá tendo a percepção do que tá acontecendo com você, com o seu corpo. O que eu sinto? Eu tô com angústia, eu tô com medo, eu tô com fome... Eu tô triste, será que eu tô descontando? Será que eu quero um sentimento rápido? Será que eu quero uma dopamina rápida? Saía do trabalho, eu tô exausta, mas o que vai me alimentar? Será que é um hambúrguer, é uma taça de vinho? Ou é só uma caminhada? Ou é só uma caminhada. Exatamente isso. E aí eu comecei a pensar, eu falei, primeiro eu preciso me resgatar. E aí foi quando eu escolhi fazer nutrologia. Eu falei, caramba, eu já tenho esse contato lá atrás com essa criança obesa, que eu já tive esse contato de como isso foi bom pra mim, sabe? Eu falei, não, vou fazer isso. Aí eu estudei, obviamente, né, a melhor pós-graduação pra eu fazer. Aí eu fui lá pra São Paulo, pro Einstein, fiz a pós-graduação lá em São Paulo. Era presencial. E aí, nesse momento, eu ainda estava no posto de saúde. Então, eu estava no posto de saúde de segunda a sexta e dava plantão aos finais de semana e plantões noturnos, né? Para conseguir, enfim, pagar, assim, essa questão desse investimento dessa pós, né? E aí, quando eu me formei na pós, eu tive que fazer uma escolha. Porque eu falei, ok, eu sou médica, fiz especialização em nutrologia, preciso começar a atender meus pacientes. Só que eu trabalhava de segunda a sexta. E aí, eu falei, não... Vou ter que sair do posto para conseguir horário para começar a atender. Aí eu diminuí os meus atendimentos, saí do posto de saúde, aí pedi lá as minhas contas no posto de saúde. E tem um momento que todo mundo tem esse momento, na verdade. A gente conhecendo, conversando com as pessoas, acho que todo mundo tem esse momento, né? Que é o momento que você, assim, pensa na sua vida e se pergunta...
tenho coragem ou não tenho coragem? Vou ou não vou? Porque o desconhecido, o novo, ele dá medo. Ele dá medo pra todo mundo. Só que eu me vi nesse momento. Eu falei, cara, eu não caminhei isso tudo pra chegar até aqui e recuar. Falei, eu vou. Tô com medo, tô insegura, mas eu vou me jogar. E aí, me joguei aí no abismo. Vambora. Sem paraquedas. Vamos nos jogar, é isso aí. E comecei a atender em nutrologia. Então, comecei no consultório. E o meu atual momento é esse. Eu tô construindo a minha carreira, construindo quem é a Paola Andrade como médica, como nutróloga, tendo essa visão da saúde física, da saúde tanto física quanto mental. Então, para mim, tá tudo muito interligado. Então, as minhas consultas são... As pessoas falam assim, nossa, sua consulta parece que é uma sessão de terapia. Porque para mim não tem como, entendeu? Você perguntar, tá, como é que você faz atividade física, não faz? O que você come? Tem que falar, tá, onde é que você trabalha? Você consegue se alimentar? Tudo você tá tem interligado filho? mesmo, né? Eu sei, assim, eu faço terapia. E a terapia mudou minha vida. Assim, eu peco nessa parte aí. Essa Qual? parte de nutrólogo, nutrição, eu sou péssima. Tem que chegar em casa e fazer isso. Vou fazer o quê? Eu vou abrir um vinho, vou comer uma torta e vou dar uma caminhada assim ao ar livre. Então, Facilmente abre o vinho. mas esse era o meu problema. A minha família tinha um problema, assim, eu acho que é um pouco genético. A gente sabe descontar um pouco no álcool, sabe? Um vinho, uma cerveja. Hoje, inclusive, eu tive um dia daqueles antes de vir pra cá e eu vim pra cá falando, quando eu chegar em casa, eu preciso de De álcool. um vinho. Aí tá Vergonhoso, gente, tá mas... aprendendo a mudar, Tá viu? vendo? Né? Deus age. Age, tá vendo? Bota pessoas certas na sua vida. Mas pode continuar, tá perfeito. É isso, eu tô nesse momento. Agora é você, desculpa, que já ia... Sou eu. Pode ir. Então, o meu nome é Érica, né? Eu tenho 38 anos, sou cabeleireira e maquiadora. E, assim, a minha história eu sou mais uma mulher aí tentando empreender, tentando ter o seu lugar. Ao contrário, né, de vocês, que eu nunca me imaginei, assim, fazendo uma faculdade. Quando eu terminei o ensino médio, eu ainda pesquisei algumas coisas, mas na época era moda, era aquelas coisas assim, vou estudar moda, vou estudar... Eram coisas muito aleatórias, tipo, era moda ou era história, que eu sempre gostei muito de história, e biologia. Eu sei que eu era de humanas. E, enfim, mas... Sempre fui muito tímida, sempre, né, não tinha muito jeito de falar com as pessoas. Hoje em dia é completamente diferente. Aí, enfim, fui começar a minha vida mesmo, empreender, começou na pandemia, né? Eu sou cabeleireira desde 2015, que foi onde eu fiz meu primeiro curso de cabeleireiro, que foi sempre um sonho. Eu sempre gostei de cabelo. Isso... Minhas bonecas, minha mãe sabia que eu ia... Todo mundo achava que eu ia mexer com aquilo. Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, eu ganhei de aniversário da minha mãe uma chapinha. A primeira chapinha da Taif, uma preta enorme. E eu já tinha um espírito meio empreendedor nessa época, porque eu ia fazer chapinha no cabelo das minhas amigas. Só que eu cobrava. Eu não sei se eu queria ou não queria ser sua amiga. Porque... Assim, só das que eram muito minhas amigas, não. Mas aí, depois que começava a querer todo mundo, aí eu cobrava. R$10, R$15 era bobeira. Mas cobrava. E fazia, entendeu? E eu gostava daquilo. Sempre era aquela amiga que ia arrumar a outra amiga. Por várias coisas que aconteceram na minha vida, né? Na época, em 2015, eu comecei o curso. Fiquei muito animada e tal. Mas eu estava passando um período muito conturbado na minha vida e eu precisei deixar esse sonho de lado um pouco, né? Eu tinha um filho pequeno de 3 anos na época, então eu precisava, assim, a grosso modo falando, eu precisava de dinheiro rápido. Então, como eu estava no curso ainda, fazia um cabelo ou outro, não era uma renda ainda. Então, eu fui procurar um emprego, né, de CLT. E aí, como eu já tinha experiência de shopping, que foram as minhas primeiras experiências de trabalho, consegui super rápido, voltei a trabalhar no comércio.
E, enfim, durante um tempo eu fiquei trabalhando nessa... Ele me conheceu, né, meu marido? Ele me conheceu nessa época do curso ainda. Ele me ajudava a fazer as artes para eu divulgar aí minhas progressivas. E aí não... Fui trabalhar e tal, a gente namorava ainda, enfim. E acabamos ficando juntos. Eu engravidei novamente. E aí mesmo que a vida para, né? Com um filho de 5 anos e um bebê recém-nascido. A gente não tinha, como não tem muito até hoje, rede de apoio. Os pais dele moram longe, os meus também. Na escola, os horários não batiam. Eu saía 5h30 da escola. Como é que você... Seu horário de trabalho é até às 6. Ele trabalhava no Rio. E eu ficava sozinha ali com as crianças. Eu falei, cara, eu queria fazer o curso de cabeleireiro de novo para me reciclar. Eu quero voltar para o mercado de trabalho. Meu filho, nessa época, já estava com 2 anos. E aí, o curso que eu queria fazer era um curso que tinha uma vez por semana lá no Rio. Era um curso de uma marca bem famosa. E não deu por conta de não ter ninguém para buscar o filho na creche, na escola, e enfim. Eu falei, vou fazer um em Niterói, porque aí eu... né, saio do curso e vou direto pra creche. Aí, assim, a maquiagem entrou na minha vida. Eu sempre me maquiei, mas eu nunca me imaginei sendo maquiadora. Eu me imaginava sendo cabeleireira. E aí, fui fazer esse curso, que era, inclusive, um curso até barato, porque eu não tinha muita grana também pra pagar, mas fui lá fazer. Comprei, juntei uma necessaire cheia de coisinha e fui lá viver. Aí, chegou lá, fiz o curso e tal, saía várias vezes, o curso acabava 5 horas, eu tinha que estar 5h30. O curso era no centro, eu tinha que estar 5h30, cara, aí buscando meus filhos na creche. Às vezes a gente não tinha modelo no curso, às vezes, então tinha que treinar em nós mesmas. Eu já cansei de buscar meus filhos com a cara cheia de glitter, o olho de glitter parecendo que eu ia para uma noitada. Treinando, era uma treinando na outra. Então, imagina, buscar a criança com delineado preto, com o olho preto desfumado, mas lá estava eu. Não tem que ligar para o julgamento. Não, nem dava... Gente, eu falo que não dá tempo da gente ligar para o julgamento. A gente está muito ocupada tentando viver. E aí, enfim, fiz meu curso, terminei, feliz e tal. Comecei a atender, estava animada, atendendo, enfim. E até que veio a pandemia. Aí eu era iniciante ainda, tinha me formado em 2018. Tinha me formado em 2019, aí final de 2019, 2020, início, pandemia. Como é que eu não tinha... Tive que devolver alguns valores para os clientes que já tinham agendado, mas eu também não tinha aquela clientela toda, estava iniciando. E então foi daí que surgiu a Doce Donut, que era uma coisa que foi meio sem pretensão. Eu comecei a fazer ali, eu sempre, como eu falei, né, antes de começar, que eu gostava de cozinhar e tal, sempre cozinhei muito bem, mas nunca me vi trabalhando com isso. Mas era uma época que foi assim, meio sem querer, e todo mundo estava gostando. Ele ainda, no início da pandemia, meu marido trabalhava presencial, e foi onde ele começou a levar os primeiros doces para o trabalho. E aí ele levava uma vez na semana, na outra semana já estavam pedindo para ele levar 2 vezes. Aí ele levavam para ele, às vezes ele tinha que vender o dele. E aquilo foi aumentando. Aí eu vendia, também anunciava nos grupos. Enquanto ele estava trabalhando, botava a criança na escola, eu ia entregar. E foi crescendo. Eu fui melhorando. No início os donuts não eram tão bonitos, mas sempre foram gostosos. Mas não era tão bonito. Eu queria aquele donut de revista. Então vai a virginiana maluca estudar para fazer aquele donut gordo, com aquela linha branca em volta, bem cara de filme. E aí eu fui lá e fiz, mudei, aí fiz parceria com gente que fazia arte gráfica, assim, para fazer uma logo legal, e fui fazendo, e fui vivendo assim com a Doce Donut, e eu comecei a fazer os donuts, aí esses donuts viraram donuts personalizados, que eram para festa, que era uma coisa que na época ninguém fazia. Os donutzinhos temáticos e tal. E aí já é a construção do branding, pois né? é. Da valorização do produto. Exatamente. Aí eu comecei também a fazer bolo, docinho. No final eu já estava ali entregando uma festa completa para os meus clientes. E eu fidelizava aqueles, entregava e vinham mais indicações. E assim, só que eu trabalhava sozinha, porque ele acabava, meu marido, mesmo às vezes estando em casa durante a pandemia, é quem segura as crianças para você ficar livre na cozinha, né? E eu também não conseguia ter uma demanda muito grande. Mas eu fazia bastante coisa. Mas não era feliz. Eu acho que a grande questão eu montei um negócio de sucesso, porque a Doce Donut fez muito sucesso.
Mas eu não era feliz porque não era aquilo que eu queria. Eu não queria acordar e ficar na cozinha o dia inteiro, porque às vezes era 5 da manhã, às 8, 9 da noite, fazendo Páscoa. Então, nossa, já fiquei até 7 da noite terminando encomenda pra gente entregar no sábado, pra entregar tudo no sábado, porque no domingo era Páscoa. E era muito cansativo. Eu já fazia ovo de Páscoa, fazia chocolatinho, tudo foi crescendo. A gente foi... A Doce Donut, que era uma coisa só de donuts, foi criando coisas temáticas. As pessoas me ligavam para fazer caixas temáticas de donuts personalizados, Dia dos Namorados. É bom, né? Daí Depois vocês entram, a página tá lá até hoje. Só que eu não mexo mais, eu fico com pena de apagar, sabe? Não quero voltar, mas eu fico com pena de apagar porque é um pedacinho da minha história. E aí... Hoje, inclusive, eu tava relembrando isso nos meus stories. E até bom, porque aí eu tô com as coisas frescas na cabeça. Que eu não sabia muito o que falar, assim. E contei isso e nos stories e fui relembrando. E eu sempre... quando eu mudei as embalagens, quando eu comecei a colocar os donuts em umas caixas brancas, bonitas, aquelas de papel. E aí eu sempre escrevi uma mensagem pros clientes, uma mensagem bonita ali na caixa. Colocava uma fita... Nunca era só uma caixa com durex. Eu falo até que eu sei que eu lucrava porque o dinheiro sobrava, mas eu gastava muito dinheiro com essa questão, assim, de ter um adesivo, de ter uma fita, sabe? Da experiência de você receber. Não era, vou comer aquele donut, acabou de jogar fora. Ela vai jogar fora, mas nossa, quando ela chegava, via uma caixa, às vezes com uma florzinha. Parte do encantamento que a Laís, não sei se vocês conhecem, sempre fala, né? A Laís ela é especialista em encantamento e ela sempre fala sobre encantamento de cliente. E você encantava seus clientes com detalhes, né? Pois é, eu sou assim, normalmente na minha vida, eu sou muito detalhista. E eu acho que... virginiana é muito. Minha filha é virginiana. Chega a ser chato. Casada com virginiano. Aí eu presto atenção nos mínimos detalhes. E eu sempre gosto de entregar para o cliente a experiência que eu gostaria de receber. Sabe? Aí eu achava linda aquela caixa, eu vou fazer. Não sei o quê. E eu queria fazer tudo. E aí, um belo dia, eu tinha uma conhecida que era cabeleireira. Que é cabeleireira ainda. Era, né? E ela cortava meu cabelo, fazia meu cabelo, eu fui lá e ela inclusive comprava meus donuts, me indicava pra muita gente. E aí fui lá fazer o cabelo e comecei a contar que eu não tava feliz, tava meio assim, não sei, não quero mais, eu ganho dinheiro, mas eu só vivo na cozinha, não faço mais, não era mais eu, a minha identidade não era aquela. Já não tava mais me cuidando, é aquilo que a senhora falou do cabelo, eu só vivia com a touquinha no cabelo. E, enfim. Mas é impressionante quando a gente faz algo que não tá ali na essência, como isso se mostra, né? Sim, tá transparente. Porque você falou ficou o dia inteiro na cozinha. Antes de eu fazer a medicina nesse momento, só uma intervenção muito rápida, eu pensei, acho que eu quero ser chefe de cozinha. E aí... porque como eu amo cozinhar, esses momentos, aí eu pensei, gente, uma coisa é a gente gostar de cozinhar num dia, num sábado, né? Ir lá outra no mercado, obrigação. comprar um coentro. Vou fazer uma peixada maravilhosa com bananas da terra. Porque naquele dia você estava a fim de cozinhar a peixada, mas no dia que você tem que fazer a peixada e você não quer cozinhar. Você tem que fazer peixada todo dia, exatamente. E com uma qualidade, padronizado, porque você não pode deixar aquela qualidade cair. Exato. Tem que estar sempre bom. Então, a qualidade, acho que é o isso principal. foi muito... Comida é uma coisa muito séria, né? Sim, você tem que manter o padrão. Os seus clientes reclamam disso, né? Se você não manter. E aí, essa minha amiga me chamou pra ir pra lá, conversar, e a gente cortou o cabelo, enfim. Aí ela falou assim, Érica, eu tô precisando de uma auxiliar aqui no salão. Eu sempre trabalhei sozinha, mas eu gosto muito de você, eu gosto da sua energia e tal, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, mas eu não sei, eu não sei nem mais pegar numa escova. Ela falou, calma, é como andar de bicicleta, cara. Tu não fez curso? Vai fazer. Eu falei, bom, então tá bom. Vou. Aí, falei, tá bom, mas fiquei assim, tipo, tô maluca, né? Aí cheguei em casa, fui conversar com o meu marido, né? Porque não tem pra onde... Aí eu contei pra ele, e aí ele virou pra mim e só falou, cara, vai. Eu sei que você tá doida pra ir, vai. Aí eu falei, mas aí como é que a gente vai fazer? As crianças, não sei o que. A frase que ele usa até hoje é sempre essa. A gente vai dar um jeito. E aí a gente deu um jeito. Foi uma loucura o primeiro ano, muito louco. Era criança atrasada na escola, era gente pra pedir, tipo, amigos pra buscar as crianças na escola, porque ele trabalhava fora ainda, e no Rio.
e os horários do salão meio maluco. Enfim, passou o primeiro ano, eu fui mantendo as duas coisas juntas, fazendo os doces e sendo auxiliar de cabeleireira. Louca que sou. Mas aí, um ano depois, eu resolvi que eu não queria mais fazer. Realmente, eu ia encerrar os donuts. Entreguei as últimas encomendas que já estavam agendadas já há algum tempo, né? Cumpri a tabela toda e encerrei. E aí, eu decidi realmente focar no que eu queria. Aí, eu comecei mesmo a fazer os cursos para me reciclar, porque eu tinha feito o curso de cabeleireiro e de maquiador, mas eu tinha feito há mais de 10 anos, então tudo mudou, né? E eu não treinava mais, aí eu voltei a maquiar, eu não tinha mais material, tive que ir comprando material, eu não tinha grana, porque como auxiliar eu ganhava muito menos do que fazendo os meus próprios donuts. Então, eu dei um passo para trás e só falei para ele, cara, segura um pouco as contas aí, porque sozinho mesmo, porque não vai sobrar para nada aqui. E aí ele segurou e... segura até hoje, né? Aí... Mas eu já quero ser produzida por você só pela sua história. Obrigada. Porque alguém que... esses trancos e barrancos aí, eu falei, não é à toa assim, que ela tá nisso. Vocês são mães, né? Vocês são mães. Uhum. E eu falo, vocês vão entender muito essa frase que eu uso para uma amiga minha que não é mãe, mas que ela fala que eu sou muito correria. E eu falo para ela, amiga, nada ensina mais a gente que a maternidade. E para uma mãe fazer qualquer coisa, ela tem que querer muito aquilo. Porque tudo confabula para você não fazer. Tudo... Porque a culpa vem junto, né? A culpa vem junto, são horas fora de casa... São coisas que você perde. Julgamentos. Não, tem toda uma logística, né? Uma coisa é você sair de casa sozinho. A logística é uma loucura. Tem que fazer comida antes. Gente, é isso. Você tem que deixar fazer comida antes de sair de casa. E deixar tudo organizado. E pensar no lanche que o filho vai levar. E no lanche que ele vai para outro curso. E não sei o quê. E você, sabe... E eu tenho o meu marido, que ele é um grande parceiro meu. Mas não tem jeito. São coisas que é só a mãe que dá um jeito. Entendeu? Só a mãe que dá um jeito. Mas assim, eu hoje posso falar pra vocês que eu me sinto muito abençoada. Eu não tô ainda onde eu quero estar. Mas assim, né, no sentido ainda profissional. Mas eu acho que a gente nunca chega nesse ponto, né? Mas eu com certeza... A gente sempre quer mais. Isso é importante também pra gente sempre estar evoluindo, né? Mas assim, eu digo que eu sou muito abençoada porque eu trabalho com uma coisa que eu amo e que eu já fiz prazerosamente de graça. E hoje eu sou muito feliz ali quando eu vou atender uma cliente. Por exemplo, agora, desde o ano passado, eu foquei mais em atendimentos de noiva, né? Então... Gente, vocês não têm noção de quando eu entrego ali uma noiva, que ela vai para o altar, depois eu vejo as fotos do meu trabalho e falo, gente, eu fiz essa noiva, ficou linda, sabe? De vez eu não acredito que foi eu que fiz esse penteado. E um cabelo, faço uma mecha e vou vendo o cabelo daqui a 6 meses, 1 ano, a cliente vai chegar lá, chega para fazer a mecha de novo, aquele crescimento bonito, desbotou de uma forma bonita, a cliente que volta para fazer um corte que me indica. Então, assim, eu trabalho com autoestima, e eu falo que não é futilidade você trabalhar com beleza e estimular as outras mulheres também a andarem bem cuidadas, porque às vezes a pessoa tá ali naquela correria, não se cuida, e quando ela faz um pouquinho ali, já muda completamente o astral. O poder que uma maquiagem tem, impressionante. É que os homens não sabem desse poder. Se vocês soubessem... Assim, você se sente... Se vocês soubessem o poder de uma maquiagem... Isso aqui, você se sente mais confiante. Se você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, e você sabe que você tá bem arrumada, a sua vibe é outra. Agora, se você tá insegura por qualquer coisa, ou uma roupa apertada, ou... Ai, não tive tempo de me maquiar, não passei nada, não pentei o cabelo. Pegar a frase daquela Cíntia Chagas, ela fala assim, uma mulher bem maquiada é capaz de chegar a qualquer lugar. E é verdade, é capaz de chegar a qualquer lugar mesmo. Porque autoconfiança, né, autocuidado, já é um sinônimo de autocuidado, a maquiagem. Sim. Acabou? Tranquilo? Tranquilo. Tá, então gente vamos vai falando lá. mais. Não, beleza. Então, queria começar com algumas perguntas, tá? Queria que rapidamente cada uma respondesse. Rapidamente. queria que rapidamente cada uma respondesse uma pergunta, tá?
que é a mesma pergunta para todas. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? No meu caso, o empreendedorismo me escolheu, com certeza. Porque foram várias vertentes, assim, de empreendedorismo. Como eu estava contando antes, a gente abriu um negócio de sushi, aí eu fui lá e aprendi. Eu sou muito de gostar de meter a mão para fazer. Virginiana é assim, né? Você não sabe fazer não, deixa que eu faço. Eu sei fazer melhor. Virginiana é meio chato assim. Aí olha, legal, tá, mas se você botar desse lado aqui. Então, por conta disso, e eu sempre gostei muito de aprender. Eu gosto de aprender sobre tudo, eu gosto de ler, eu gosto de entender como é que as coisas funcionam, a mente não para. Então, eu acho que eu não tinha outra escolha. Eu não me vejo dentro de uma caixa trabalhando ali para alguém certinho. Eu gosto de poder explorar minhas possibilidades. Hoje, a única certeza que eu tenho é que eu não quero sair da área da beleza como eu já saí por outros motivos, mas não por minha vontade, nunca mais. Eu acho que o empreendedorismo me escolheu depois que eu tive essa percepção de que eu preciso ser... na verdade, eu preciso ter essa representação de que eu posso ajudar as pessoas. Então, para eu conseguir hoje... exercer a minha medicina, a medicina que eu acredito, meu propósito, depois de toda essa história que eu contei, a gente se transforma. Então, claro que trabalhar em hospital, salvar as pessoas, né? Como eu trabalhei na saúde da família, eu sou muito grata por essa minha fase, entende? Porque eu só cheguei aqui por causa disso. Mas o meu propósito não é esse. Eu acredito muito, eu sinto que eu tô muito dentro do meu propósito como médica, entende? Porque isso a gente percebe, né? Eu falo, gente, o dia que eu atendo no consultório, que eu tenho trocas com pacientes, assim, eu saio de lá alimentada e reenergizada. Então, isso é o primeiro sinal. Quando você tá no emprego, quando você tá num trabalho, que você chega em casa exausto e precisando de alguma coisa para anestesiar aquilo, eu acho que... Falando como médica assim mesmo e também como quem viveu isso, eu acho que é o primeiro sinal que você precisa parar e repensar um pouco a sua vida. Então, nesse momento, você repensa. Então, acho que o empreendedorismo me escolheu por isso. E eu me vi para trabalhar numa área de consultório, de consultas individualizadas, eu preciso empreender e mostrar para as pessoas esse valor, né, que eu tenho. Então, a gente não sabe até precisar se vender, fazer um branding, fazer toda essa questão do marketing, que hoje em dia é muito preciso, né, para a gente conseguir o nosso lugar. No meu caso, eu acho que foi a maternidade que escolheu o empreendedorismo para mim, porque até então eu nunca imaginei empreender, como eu falei, eu vi meus pais empreendendo e para mim aquilo não era uma realidade, mas quando veio a pandemia, meu filho estava com 2 anos. Os filhos colocam várias empreendedoras no mundo. Sim, e na verdade o meu puerpério já foi um puerpério muito difícil. Eu passei por aquela fase, eu não sei quem eu sou, para que eu nasci, o que eu tô fazendo da minha vida. Então eu passei por esse processo de entender o que eu queria, né, o que eu tô fazendo aqui. Mas ainda continuei ali de 2018, eu costumo dizer que 2019 foi o pior ano assim, da minha vida. Foi um processo que eu fui entender quem eu era, o que eu queria, né, como pessoa. E aí, quando veio a pandemia, que eu vi aquela possibilidade de trabalhar de dentro de casa, foi como se o empreendedorismo ali tivesse, né, a maternidade escolheu o empreendedorismo ali para mim, e foi quando eu decidi empreender. Sempre vivi nisso, mesmo sem saber, né? Como eu falei, sempre vendi as coisas. E uma observação que eu esqueci de falar na minha história, vai ser... Eu também, nesse meio louco de... Tá aqui, tá faltando, preciso de mais dinheiro, não sei o quê. E eu nunca tava satisfeita, porque eu sou meio igual você, gosto de fazer tudo. Acho que o que eu faço sempre é melhor do que alguém, porque eu me dedico muito a aprender as coisas. Sim. E eu não sabia editar vídeo. E eu comecei, eu vou editar, eu vou aprender, não sei o quê. E eu aprendi, eu estudei, comprei um curso sobre o GC Creator, que pra quem não sabe é criador, é uma pessoa normal que cria conteúdo pra marcas.
e serviços também. Então, assim, é como se fosse uma propaganda. A gente faz, o criador de conteúdo é uma pessoa normal que faz uma propaganda para marcas menos propaganda. Uma coisa mais... O que a marca não consegue fazer ela mesma? O que ela precisa de pessoas que possam mostrar o serviço ou o trabalho delas que elas não podem fazer? É o nosso caso hoje. Entendeu? O médico hoje, ele tá vivendo isso. Então, aí por isso, você contrata o GC Exato. Creator. E aí, por que eu fiz esse curso? Porque eu falei assim, gente, meu Instagram... Eu falava assim, por que o meu Instagram... Eu vendia na loja, mas por que o meu Instagram não tá vendendo? Então, no curso do GC, eu aprendi que o que gera conexão é a realidade. É realmente humanizar. É mostrar o seu serviço, mostrar o que é aquilo. E gerar conexão mesmo. E hoje, além disso tudo que eu faço, eu sou o GC Creator. Então, assim, eu trabalho com marcas gigantescas de realmente cosmético, cabelo, skincare, muitas coisas, até serviços que eu faço para algumas coisas aqui de Niterói. Tem parceria com coisas de massagem, várias coisas que a gente mostra. Depois aí já Trabalha com médico pessoal. nutróloga, não? Ainda não. Quem sabe a gente Vambora. pode criar essa conexão, né? Isso é muito importante. E você vai ver que isso tudo faz a diferença. E aí, tá vendo? Aí, por conta de eu não saber criar um vídeo, eu estudei, fiz um curso pra poder Abriu aprender outro nicho. a abrir um outro nicho, mas que hoje eu vi a diferença que faz no meu negócio. Além, assim, por quê? Porque não só eu criar o conteúdo pra minha marca, porque todo mundo fala, você tem que aparecer, você tem que ficar... Mas não só isso, outras pessoas também têm que mostrar o Sim. seu conteúdo. Então, assim, as pessoas se conectam com pessoas, não é com foto não é com um postzinho só lá bonito falando... Pessoas se conectam com pessoas, com Exatamente. sentimentos, com solução, problema. Então, assim, qual é o meu problema hoje? Você vai resolver o meu problema? Então, eu vou mostrar pra você... Eu vou criar um storytelling todo pra mostrar Eu como fiz essa isso hoje. situação. Isso é muito legal. Eu fiz isso hoje. De tarde eu tava precisando, assim, enfim, trabalhei de manhã, aí de tarde tinha aqui o podcast. Aí eu tava fazendo um monte de coisa, paciente, assim, vida real, né? Vida real. WhatsApp explodindo, eu assim, meu Deus, preciso organizar isso. Falei, não, preciso de uma endorfina aqui. Botei uma roupa, falei, vou dar uma caminhada na praia. Aí fui dar uma caminhada na praia, peguei e gravei um story, assim, vários stories, fui falando, eu peguei, tipo, assim, você abre a minha galeria, tem uma vida ali, reflexões profundérrimas, mas está tudo no Acho que mundo obscuro. Hoje foi o dia, né? Que eu passei... Preciso de alguém como Eu escrevi você. hoje minha história toda no Instagram e foi bom, É. porque tá tudo fresco aqui na minha memória. E foi legal, porque aquilo que você falou, gerou uma conexão mesmo. Porque bombou ali os stories. Só pra roubar aqui o seu tá. microfone de novo. Inclusive, não tenho parceria com cabelos, não tenho Olha. parceria com cabelo, não tenho. Vamos gerar essa conexão A aqui. intenção é essa. Viu a intenção? A intenção é essa. Então, gente, é muito bom. Hoje eu tava vendo uma matéria que uma conhecida, inclusive, publicou. Tava falando sobre as mulheres empreendendo, né, nos dias de hoje, né? Por que as mulheres estão saindo do CLT, por que estão saindo dos trabalhos formais para empreender. E um dos motivos que estavam dizendo na matéria que era sobre a parte de reconhecimento, né? Sim. De poderem se sentir mais reconhecidas, coisas que no mercado de trabalho não conseguem, principalmente quando se trata de cargo de liderança. Sim. Então Sim. mostraram dois Aconteceu exemplos, uma de uma empresa famosa hoje que mudou o cargo de liderança de homem para uma mulher, e uma mulher que ela vendeu hoje uma marca bilionária, né, que ela acabou passando essa marca e vendeu por 1,3 bilhões. Uma mulher que antes dos 30 anos construiu essa marca e conseguiu. Então, o que eu quero perguntar para vocês é que vocês me respondam também rapidamente. O que vocês acham hoje que vocês são empreendedoras? Qual o tipo de recado que vocês dariam para outras mulheres
que se sentem insatisfeitas dentro daquilo que fazem, mas não empreendem. Conseguiram entender? Sim. Isso é bem... O meu recado seria bem simples, não tenham medo. Não tenham medo, porque assim, ou se tiver, vai com medo. Vai, só vai. Tenta, porque é aquela história, não você já tem, né? Então vai e mete a cara. Eu falo assim, vamos meter o louco, gente, vamos lá. O meu recado é esse, seria esse. Eu acho assim que cada mulher sabe até onde ela deveria... Sabe ou deveria saber até onde ela consegue ir. Mas muitas não reconhecem, como ela falou, muitas mulheres Exato. não reconhecem esse poder. Esse poder, Tem sim. tem potencial, mas muitas não reconhecem esse potencial. Assim, no meu caso, o que aconteceu? Quando eu trabalhava no CLT, como eu tinha um cargo também de liderança ali dentro, como você falou, então, assim, na equipe de saúde da família o médico, o enfermeiro, toda a equipe é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde e 3 agentes comunitários, que são as pessoas que moram naquela comunidade. Eles trazem esses problemas dos pacientes, dos moradores, e você vai agendando as consultas e você vai atendendo aqueles pacientes. Então, de uma certa maneira, eu era um cargo ali importante para aquela comunidade, entendeu? Uhum. Eu era médica ali daquela área. Mas aí entra a questão da saúde pública, do SUS, que, enfim, é muito lindo, é maravilhoso. Mas para quem vive, para quem... Você que fez serviço social, não é? Para você que fez serviço social, eu lidar como médica com a vulnerabilidade daqueles indivíduos, daquelas famílias, você vai se sentindo um pouco desamparada, entendeu? Então, aquilo mexeu um pouco também com a minha saúde de maneira geral. E eu acabei... Né? Exatamente isso. Então, foi isso que aconteceu. Eu acabei me sentindo impotente, corroborando com o que você está falando. Então, eu me senti impotente e... Ok, no momento eu tava muito bem, nossa, tô fazendo muito bem, tô ajudando, mas chegou um ponto que aquilo ali começou a me fazer um pouco mal pra mim, sabe? Que eu comecei a falar assim, nada do que eu faça é capaz de mudar a realidade dessas pessoas. Então, isso começou a mexer um pouco até com a minha autoestima, assim, sabe? De verdade, é bem íntimo, mas começou a mexer um pouco com a minha autoestima. Eu falei, caramba, eu saio de casa cedo, eu atendo 50 pacientes, você atende 5, tem que atender 10, tem que atender 15, tem que atender 20, e você não fazia diferença. Então, é enxugar gelo. Então, muitas pessoas hoje em dia podem estar nessa situação, só que a gente pondera na balança. Tudo na vida é uma balança. Tá valendo a pena, não tá valendo a pena? E aí, nesse momento, quando você começa a enxergar que o lado negativo é maior do que o positivo, eu acho que é momento de você começar a se abrir para o novo. E talvez o empreendedorismo seja uma saída. Eu acho que tem muito também a ver com a visão que você tem, né, de futuro. O que você quer pra sua vida, né? Eu falei da questão do puerpério. Nossa, total. E eu fiquei assim, gente, mas o que eu quero, né? Qual é o meu propósito? O que eu quero fazer, né? É verdade. E qual o tipo de vida que eu quero ter? Então, tipo assim, acho que pra mulher que tá nessa situação, tá insatisfeita ali no CLT, que vida que você quer construir? E esses dias eu postei, né? Fez 5 anos que eu saí da... Fez 5 anos que eu comecei a empreender, na verdade. Não saí da CLT, eu saí da CLT só em 2021. Mas eu falei assim, há 5 anos atrás eu dei um passo que me trouxe até aqui hoje. Mas se eu tivesse deixado o medo me paralisar lá há 5 anos atrás, eu não estaria aqui no podcast conversando com vocês. Exatamente. Então, eu acho que essa questão, tipo assim, que vida Foi que com eu medo quero... mesmo. Isso aí, que vida que eu quero construir e vai se agarrando, vai olhando. Hoje a gente tem muita informação, tem muitas pessoas compartilhando, né? Tem um podcast aqui, tem vários já episódios de histórias de empreendedoras Sim. que começaram assim. Então, acho que é olhar para o outro, se inspirar e ter essa clareza, pelo menos um pontinho de clareza ali inicial para, tipo, o que eu quero da minha vida, o que eu preciso fazer hoje para ter essa vida no futuro, né? Vocês só falaram coisas boas, gente. Não é que seja ruim, mas também mostrar a realidade, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil Porque mesmo. assim, a maioria das pessoas, é aquele negócio do Instagram que só mostra a parte boa. Gente, é muito difícil. Então, se eu tenho que falar alguma coisa pra alguém que... Uma pergunta, o que vocês falariam? Eu falaria,
Aí é muito bom, a gente trabalha muito mais do que CLT. Trabalha muito mais. A gente Não trabalha tem muito hora mais, a pra gente não trabalhar. tem hora. A gente fica igual uma Acorda louca. trabalhando, vai dormir trabalhando. Exatamente, a gente trabalha 24 horas por dia, não são 8, não são 44 horas semanais, né, Fê? Não. Não são 44. Então, assim, também tem os lados ruins que a gente fica inseguro, a gente não tem estabilidade. Sim. Porque tem mês que a gente pode estar lá. Qual vai com ser o muito nosso salário no mês seguinte? Exatamente, a gente pode ter um mês com muito dinheiro, depois de 10 meses sem ter nem salário. Sim. Então isso pode acontecer, né? Então assim, a gente realmente é muito bom, mas também tem um lado difícil. Porque tem gente que acha que vai largar CLT e vai trabalhar menos sendo Claro empreendedor. que não. Você vai Doce viver- ilusão. Mas a Perigosamente. gente sabe disso porque a gente é. Mas e quem não é? Será que Doce eles ilusão. sabem disso? Doce Esse é um questionamento para as pessoas aí que estão nisso. Será que vocês sabem disso? A gente trabalha muito, gente. Trabalha? Quer viver perigosamente? Tem uma questão de trabalhar muito, mas eu vou contar uma experiência particular que eu passei. Trabalhei numa startup que eu fui de coordenador a diretor executivo em um pulo, assim, né? Muito rapidamente porque eu descobri uma fraude que estava acontecendo, que foi por acaso também. Então, do nada falaram assim, ó, a partir de agora você vai daqui, eu que queria uma vida mais confortável, estava morando a 2 ruas da empresa, comprei uma bicicleta, falei assim, gente, só quero Me casa. apresentar aqui. Eu falei, ó, é casa aqui, tá bom, tranquilo. Não é seu perfil. Não, então, isso daí isso em 2016. Eu falei, gente, me mudei para São Paulo, a startup era em São Paulo, e eu falei, já me mudei para perto do trabalho por causa disso. Já estava tranquilo, aconteceu isso, tal, essa fraude, aí eu fui promovido e falou, a partir de agora você vai rodar todo o Brasil. Não. Quero não, que isso? Mas por que rodar todo o Brasil, gente? Só queria ficar aqui a 2 ruas de casa. Já me mudei para 2 ruas de casa por causa disso. E beleza. E até então eu era professor antes, né? Professor de TI e trabalhava como eu trabalho na área de TI. E eu lembro até hoje que essa startup, na época, a gente estourou, a gente ficou bem conhecida. E eu lembro quando que meio que virou a chave para o empreendedorismo. Foi quando eu, com toda satisfação, mostrei que a empresa, em 1 ano, eu tinha ajudado ela a faturar 30 milhões. E o que foi pra você? E eu ganhei um vale experiência de 3 mil reais e uma passagem de avião pro Rio. Que Pra poder ver meu filho. Aí eu lembro que eu fiquei todo animado. Depois de 1 semana, sabe que me cai a ficha? Igual aquele copo lá do Burger King. Peraí. Aí eu falei assim, peraí. É sério mesmo isso? Só vou ganhar isso? Então, Pedro, eu acho que E eu todo ganhei mundo um passa tapinha por nessa. isso. Então Todo eu mundo acho passa que. por isso, até no empreendedorismo. E não vou entrar em detalhes, mas eu passei recentemente por uma situação parecida, que eu cheguei em casa conversando com ele, e eu falei, cara, eu acho que chegou num ponto que isso não é mais pra mim. E a gente tem que entender o momento que a gente cresceu. É esse momento. E eu não tô falando crescer assim, ai, nossa, eu sou melhor, não. Crescer no ponto de que hoje eu sei o meu valor, o valor do meu trabalho. Então, você mas aprender a dizer Exato, não. eu acho que aquilo vai ficando mas a indigesto, questão, quase físico, mas a questão sabe? toda, É quase físico. a questão toda que eu quero chegar não foi na questão disso, foi da questão de tipo assim, cara, eu fiz isso tudo para algo que não é meu, Sim, para algo que não Você vai tava ser meu. vivendo o sonho E do aí, outro. e hoje, tipo assim, mesmo que eu ganhe 1% desse valor, 0,5% desse valor, é algo que eu estou construindo, onde tem essa empresa, ela tem o meu nome, ela tem a minha marca e fui eu. Sabe? Certo, Então, eu perfeito. acho, e isso não tem preço. Então, não tem preço de você construir uma coisa para alguém e de você estar construindo a sua própria história. Eu acho que e foi isso que eu comecei a ver, inclusive, fazendo esse projeto, né, do empreendedor de focando mais no empreendedorismo feminino, né? Focando, na verdade, 100% no empreendedorismo feminino. Quem já participou, né, eu acho que
Não, acho que não. É porque não é em todos que eu acabo contando de como começou isso, né? De como começou isso. Mas eu vou ver se eu puxo depois um trecho e mando pra vocês, porque é uma história um pouco longa. Mas, cara, o que eu vejo é. E aí eu quero que cada um aproveite, né, pra gente poder finalizar. Tem muitas meninas que eu sempre... Muitas mulheres empresárias que eu tô selecionando, como selecionei vocês, né? Sim. Que muitas falam assim... Cara, não. Que tipo de história que eu vou contar? Que tipo de história que eu tenho pra contar, gente? A gente sempre Eu tem sou... uma história. Não, então, eu sou uma simples... Então, eu sou a simples fulana, eu sou uma simples não sei o quê. E aí... E tem umas que aceitam e depois de última hora desistem mesmo. Desistem. Porque... Desistem muitas. Caramba. E não são poucas. É porque se eu for compartilhar a lista... Sim. Às vezes vocês viram ali, por exemplo, tem 14 ali, mas eu selecionei 24. Porque muitas eu já sei que já vão desistir. E tem muitas que, inclusive, quando eu faço aquela parte da revista, né, que vocês falam assim, gente, quem é essa daqui? Eu falei, essa daqui é a pessoa que você me descreveu. Não, eu Não. fiquei chocada quando eu mandei a minha história. Aí ele me mandou a minha foto, né, com a historinha do lado. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha olhado. Foi eu cheguei a ficar perfeito. emocionada, porque eu não tinha olhado. Ele sabe escrever muito bem. Porque eu não Pedro, imaginava o que a minha que história você- daquele jeito ali, bonito. Só uma perguntinha. O que você, trabalhando com isso, você falou de mulheres empreendedoras, o que você enxerga, assim, de mais... O ponto mais forte de em comum entre essas mulheres que aceitam que aceitam se expor ou que aceitam empreender? É que aceitam. É que justamente não importa de Então tipo é um assim, traço de personalidade. cara, é um traço de de personalidade em todas que eu percebo que Então. aceitam independente se eu tô com medo ou não, eu vou. Então, Independente se eu tô com medo ou não. Nunca fiz. Cara, eu sei que isso daqui vai me ajudar. Eu vou. E é muito Exato. gratificante pra mim ver, porque já foram quase... Esse projeto começou em agosto. Então, é muito gratificante pra mim ver que muitas que trocaram lá no perfil tinham lá empresária ou do ramo tal, colocaram lá uma barra palestrante. E começaram a palestrar. Boa, não botei ainda, vou colocar. Começaram a palestrar, começaram a ser chamada para outros locais justamente porque começou ali algo que muitas não viram. Por exemplo, tem uma tatuadora que ela falou que eu jamais cogitei na minha vida palestrar. Ela vai participar do podcast depois e ela falou assim, gente, não passou. Tem um estúdio grande, ela empreende. Ela falou assim... Quando você me chamou lá, eu falei, tá bom, vou. Mas aí depois eu falei, não vou mais não. Não, vou. Aí fiquei naquele não vou. E tipo, o que eu vou falar? Exatamente. E aí... Tudo tem uma primeira vez. Sim. Tudo se tem uma primeira vez, né? Então, quando a gente começa, é aquilo, aceita, né? Então, quando a gente começa, a gente dá o primeiro passo, se torna mais leve, mais fácil. Não, e é difícil Ela chegou começar. cheia de medo aqui, toda nervosa, tensa. O que eu vou fazer? A primeira vez eu também fiquei assim. Hoje eu já fiz outros podcasts, eu já tô no terceiro. Se torna uma coisa natural e a gente começa a falar. Eu falo pro canal Agora também. eu já tô tô à me vontade. controlando. Mas já tá à vontade. Então, assim... Então, a primeira vez é importante. Porque é quando a chave vira, sabe? Pra gente. Isso que é o importante. Eu já tô no 75 já. Quando eu cheguei aqui, o diretor sabe aqui. Quando eu cheguei aqui, porque pra quem não sabe, eu sou gago. Jura? Eu sou gago. Disfarça bem. Você era gago. Era, né? Era, né? Não é mais? Mas de vez em quando dá uma Porque você travadinha foi de com lei. medo. De vez em quando dá uma travadinha de lei, né? Mas aproveitando pra gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês, vocês duas olhassem pra aquela câmera ali. Vocês dois olhassem pra aquela câmera ali. Pra essa mulher que tá pensando em desistir, tá naquela situação que já não tá aguentando, que geralmente, pelo que eu sempre converso com algumas, são mães, são empreendedoras, estão tentando equilibrar os pratos e ainda tentam mostrar uma fortaleza, mas já não estão mais aguentando. Queria que cada um de vocês desse uma mensagem para essas mulheres. A gente é foda. Não tem outra palavra pra definir. Desculpa, você coloca É isso. tarja aí se não puder. Mas sério, a gente
tem potencial, a gente consegue o que a gente quiser. E sobre desistir, gente, tem altos e baixos. Não é fácil, como eu já falei, mas a gente consegue o que a gente quiser. É só a gente ter foco. Quase fechei uma loja, abri, reabri, e não se importe com o que os outros falem. Você sabe o que é melhor pra você. Você sabe o seu potencial, você sabe tudo o que você quer, você sabe a importância e a diferença que isso vai fazer na sua vida e na vida das outras pessoas. Então, realmente, se importe com o que o seu coração e a sua mente fale. E não ouça os meios que sempre tem alguém que bota você pra baixo. Sempre. Sempre. Real. Isso é muito importante. Então, assim, o que me manteve hoje foi essa capacidade que eu sei que eu sou foda mesmo. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu tenho potencial e eu sei que eu vou. E não tenha medo. Não tenha medo. A gente consegue. Isso é o mais importante pra mim hoje. Eu acho que quando bater a vontade de desistir, você olha pro seu filho. Porque não tem motivação maior. Eu acho que... Eu pensei nesses 5 anos, eu pensei em desistir várias vezes. E o que me fez continuar é que hoje eu sei que o empreendedorismo me dá a possibilidade de poder escolher. Eu posso escolher trabalhar hoje até meia-noite, eu posso escolher amanhã começar 10 horas da manhã, eu posso até ter que trabalhar uma semana, 1 mês, 2 meses, muito, mas eu sei que eu tô plantando para colher ali no futuro aquilo que o Pedro falou, né? Algo que é nosso. Então, olhe pro seu filho como seu maior motivador para você não desistir, porque tudo que você faz, eu tenho certeza que é pensando nele, pensando na sua família. Então, é isso, né? Você é capaz de conseguir fazer. Acho que a cada passo você vai te sustentando pros passos seguintes. Eu falo que... Eu acho que eu já falei isso antes, né? Que não desista, porque é muito difícil. Sim, é muito difícil. Tem sábados que eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto pra casa 10 horas da noite. É cansativo pra caramba, mas é recompensador. Principalmente se você ama o que você faz. Então, se você quer ser empreendedor pra trabalhar menos, já nem começa porque tá errado. Mas se você ama o que você faz e você continua, vai dar medo, vai ter os meses difíceis, mas num mês você vai, não quero mais, vou desistir, isso não é pra mim. No mês seguinte, ai, Jesus, gratidão. E é isso. É uma eterna montanha-russa, oscila o tempo todo, mas não desiste, vai com fé, acredita no propósito e é isso, vai ser feliz, porque empreender me deu muitas coisas boas. Eu ainda tenho um monte de sonhos aí pela frente. E tenho medo também. Tô cheia de medo aqui. Tô cheia de metas na cabeça, mas tô cheia de medo também de fazer várias coisas. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu falei pra ele esses dias, contei algumas coisas que estão nos meus planos. Eu falei, vou fazer. E ele sabe que eu vou fazer. E eu sei também que eu vou fazer como. Não sei, que dinheiro também não, mas vou fazer. E é isso, por amor, pelo meu trabalho. De poder controlar o momento ali também, de ficar com os meus filhos, porque eu trabalho muito fim de semana, mas nos fins de semana não, ou durante a semana não. E assim, é isso. Não passa por cima do medo. Passa por cima do medo e arregaça as mangas e tenta. Bom, acho que quanto mais a gente se conecta com pessoas, mais a gente consegue observar as dificuldades de cada um. Então, é aquela grande história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, sempre quando a gente foca o olhar para o outro, a gente conta aquela historinha, né? Que a gente vê, nossa, que legal, ela tem uma família e tal, tem estabilidade. Mas ela consegue porque ela tem rede de apoio. Ela consegue porque ela tem um marido que tá ali ajudando ela. Ela consegue porque ela fez uma faculdade. Ela consegue por causa, enfim, disso ou daquilo, né? Então, cada vez a gente consegue olhar e falar, ela consegue por isso. Mas, na verdade, gente, é que ninguém sabe o que o outro tá passando. Não. Ninguém sabe o que o outro tá passando naquele momento. E a gente tem sempre a tendência de achar que a nossa dor é maior do que a dor do outro.
Mas a dor é dele. E Exato. eu esqueci de falar uma coisa. Não conte com muitas pessoas que dizem que são seus amigos, tá? Ah, isso Porque aí. eles não vão lá fazer cabelo com você, não vão comprar a tua prata, eles vão comprar do Exato. concorrente, vão Exato, elogiar o exato. concorrente, mas o teu ele não vai. Eu posso contar nos dedos amigos que me conhecem há anos que foram fazer alguma coisa comigo. Mas também não tenho dedos para contar dos meus clientes que viraram amigos. Então, Exato, a balança sempre exatamente. pesou pro lado mais positivo. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem sempre essa tendência de olhar para o outro e achar que o outro consegue porque ele tem toda uma estrutura que você não tem. Mas, na verdade, é que cada degrau, a vida é uma escada. Se você busca em direção a um propósito que é seu. Se você ainda não descobriu esse propósito, esse devir, né, o que você quer fazer da sua vida, eu aconselho você olhar para dentro, que as escolhas estão lá dentro. Então, tentar desacelerar, tentar meditar, respirar, ver o que te faz feliz, ter um autoconhecimento, autocuidado do seu corpo. O que eu tô sentindo? Como eu falei antes, é medo, é angústia, tô enjoado. Nossa, eu tô enjoado, eu tô tremendo, eu tô com palpitação. Será que isso tá te fazendo bem? Independente do local, sabe? Se é trabalho, se é relacionamento. Então, acho que o primeiro mais importante, você ter um autoconhecimento de onde você quer chegar. E você, a partir do momento que você define isso, você tentar desenvolver estratégias e maneiras de ter esse autocontrole. Então, quando você estiver num dia muito ruim, sabe, assim, insegura, com medo, se sentindo, enfim, defasada, qualquer sentimento negativo, que às vezes a gente é pego por angústias, tristeza, que você consiga se alimentar de algo que faça você sair daquilo, entendeu? Então, assim, no meu caso especificamente, eu encontrei isso muito na questão da mudança do estilo de vida. Por isso que eu falo muito sobre isso. Então, isso me ajudou, sabe? Então, eu costumo dizer que a nutrologia me salvou. Eu precisava me alimentar para alimentar o outro. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu tô despedaçada? Não tem como. Então, eu me alimentei, me nutri, entende? Me energizei. Então, eu busco muito isso. Então, o dia que eu tô muito mal, eu vou dar uma caminhada, eu vou dar um mergulho na praia. Essa semana, sábado, eu acordei, fui subir o costão. Eu faço essas loucuras, entendeu? Eu sinto que meu corpo tá precisando e eu vou. Ou ligo pra uma amiga. Então, basicamente, ter esse autoconhecimento da direção que você quer seguir e tentar identificar essas suas sensações para que você consiga chegar nesse ponto. É o meu recado. Muito bom, gente. Meninas, obrigado, tá? Obrigado pela participação de vocês. Muito gente, não esqueçam, tá? De curtir, compartilhar, de também comentar também. Siga o Instagram de todas, tá? E valeu, até a próxima!